Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar sequência então aqui ao conteúdo. Vamos falar hoje de interseção de retas. Interseção de retas é um caso quando você tem duas ou mais retas que se encontram em algum lugar. Esse lugar é um ponto. Então, para início de conversa, interseção de retas gera um ponto. Aí fica bem fácil de você entender isso quando você vê essa imagem aqui. Tá? Nós temos a interseção. A interseção é o que tem em comum. Né? Isso aqui a gente aprende lá no primeiro ano. O que tem em comum entre várias partes a gente chama de interseção das partes. Então, a interseção entre as retas R e S, quer dizer, o que tem em comum entre elas, nesse momento aqui que a gente observa é o ponto P. Então, em geometria analítica, todas as vezes que solicitar a você a interseção de alguma coisa, é ponto que vai aparecer. Tá? Mais para frente nós vamos ver interseção entre reta e circunferência, reta e qualquer outra curva que apareça. Mas o que fica gravado para nós é o seguinte, que interseção gera um ponto. Nesse caso das retas, geram um ponto. Tá? Depois, mais para frente, a gente vai ver em outras situações. Ficando certo isso aqui, o grande lance da pergunta é, então, como eu chegar nesse ponto de interseção entre duas ou mais retas, no caso desse capítulo aqui. Então é o seguinte, essa palavra interseção, daqui para frente, vai aparecer muito. Essa palavra aqui, ó, interseção, ela vai aparecer demais. E como eu combinei com vocês no início do ano, há palavras que nós precisamos saber o seu significado. Já falamos de equidistantes, e tantas outras que aí nas aulas eu pedia para vocês ir destacando e marcando seu caderno. Essa aqui é uma delas, tá? Essa palavra interseção é uma das palavras que você tem que ter assim guardado na sua mente. Toda vez que essa palavra aparecer, surgir, interseção, nesse nosso caso agora de retas, mas seja em qualquer situação, interseção é um sistema. É assim que você chega no ponto. Ou nos pontos, não interessa qual a situação. Toda vez que te pedir pontos de interseção entre alguma coisa na geometria analítica, ele está te pedindo automaticamente para que você resolva de que maneira? Fazendo um sistema com as equações envolvidas. Fica certo assim, então. Nesse capítulo é reta. Toda vez que pedir, então, pontos de interseção de reta, nós vamos fazer um sistema com as equações das retas envolvidas. Nesse caso que você está vendo aqui, nesse gráfico que foi apresentado, o ponto P, que é o ponto de interseção entre as retas R e S, esse ponto será determinado fazendo um sistema com as equações da reta R e da reta S. É simples assim. Tá? Isso não tem muito o que inventar. Agora, o que você tem que guardar na sua mente é a palavra interseção vai te levar a resolver um sistema. E aí nós vamos aprendendo e trabalhando a maneira que eles vão aparecendo. Nesse momento é tudo muito confortável, porque equação de reta vão gerar sistemas de primeiro grau, que é aqueles que você faz desde o 7º ano. Tá? Se você estiver ouvindo algum barulho estranho nesse momento, eu vou latir da minha cachorrinha, tá? Que de vez em quando ela fica nervosa ali e dá uns latidos. Vamos seguir com o nosso esquema aqui, beleza? Então, fica certo assim. Interseção, no nosso caso de retas, agora gera um ponto. E eu vou chegar nesse ponto fazendo um sistema com as retas envolvidas. Observa aqui um exemplo, então. Estou pegando aqui um exercício número 10, está lá no seu livro, de outros que eu vou solicitar futuramente para você fazer. Então, ele pede aqui, ó. E normalmente o pedido é simples, como você vê aqui, tá? Determine cada item, eu vou fazer o item D. O ponto de interseção das retas dadas. Se eu quero ponto de interseção, eu vou ter que resolver um sistema. É isso que ele pediu. Determine em cada caso o ponto de interseção. O ponto. Então, eu já disse que só tem um. Se é entre duas retas, só vai ter um mesmo. Tá? Determine o ponto de interseção das retas dadas. Então, interseção é para ser resolvida com sistema entre as retas dadas. Então, estão aqui, ó. Primeira reta,
segunda reta. Para ter esse ponto de interseção, resolva o sistema formado com essas duas equações. Encerrou. Simples assim, tá? Aqui a gente não precisa ficar muito enfeitando um pavão, não. A teoria da coisa que é bem simples. E vamos ser sinceros, isso aqui você fazia no primeiro ano. No primeiro ano já pedia isso. Não com essas palavras, mas a intenção era a mesma, tá? Então vamos fazer aqui a resolução do que foi pedido. Então eu tenho uma primeira equação que é x menos 2y mais 4 igual a 0. Tem uma outra equação que é x mais y menos 2 igual a 0. Esse é o sistema. Olha, um sistema de primeiro grau. Quantas vezes eu já resolvi isso na vida? São tantas, não dá nem pra gente contar quantas vezes. Você já pode resolver ele do jeito que está escrito aqui, porque no segundo ano você via as coisas escritas assim, ou se você preferir, para ficar mais agradável aos seus olhos, você pode ajeitar ele daquela maneira que você está mais acostumada, que é passando o 4 e o 2 para o outro lado. Aí ele vai ficar com essa cara aqui, ó. X menos 2y igual a menos 4. E a outra equação vai ficar x mais y igual a 2. Métodos para resolver esse sistema aqui você tem aos montes nesse momento, né, de estudo. Então você escolhe o que você vai fazer. Eu aqui vou fazer um método de adição. O que eu prefiro, né? Eu prefiro, quando dá para usar, eu prefiro o método da adição. Então, no método da adição, vamos dar uma olhada aqui. Eu vou multiplicar essa equação aqui de cima por menos 1, toda ela, e somar com a de baixo. Então, fazendo isso, aqui agora ficou menos x mais x. Aí a gente pode cancelar. Esse menos com o menos do 2y vira mais. Então, 2y mais y dá 3y. Menos com menos dá mais 4. Mais 4 mais 2 dá 6. E aqui você tem que o y é 6 dividido por 3, que dá 2. Para resolver, terminar aqui a resolução do sistema, escolhe uma equação dessas que estão aqui envolvidas para substituir o y. Eu vou escolher, pela simplicidade, essa equação aqui. Substituindo o y, então, na equação escolhida, eu tenho x, o y que vale 2, igual a 2. E aí você passa esse 2 para o outro lado, vai ter 2 menos 2. E o x é 0. Pronto, ele te pediu o que no exercício? Ó, determine em cada item o ponto de interseção das retas dadas. O ponto de interseção, todo ponto, vou chamar esse ponto P, todo ponto é dotado de coordenada x e coordenada y. Então foi justamente o que você encontrou aqui, ó, o valor da coordenada y desse ponto e o valor da coordenada x desse ponto, na ordem, né? Que a gente está falando. Então, colocando cada um no seu lugar e acertando a resposta, P é o ponto de coordenada 0 e 2. Beleza, pessoal? Então é isso aqui. Toda vez que pedir, então, ponto de interseção daqui para frente, fica combinado entre nós que esse ponto de interseção vai ser gerado a partir de um sistema montado com as equações envolvidas em cada situação apresentada. Nesse momento, retas, mais para frente com as outras situações que nós vamos estudar. Beleza? Espero que você tenha entendido bem aí. Faça os exercícios e vamos seguir, vamos tocar em frente, tá? Um abraço, saúde para todo mundo aí.